Boa tarde, Folha Educativa na TV, mais uma vez com você. Vocês sabem que o nosso site está quase saindo, está chegando ao fim, vocês vão adorar encontrar vários artigos no nosso site, no nosso jornal online, Folha Educativa na TV. Hoje, gente, nós temos aqui um convidado para lá de especial. Ele é jornalista, ele participou da primeira equipe da TV Tribuna, depois ele participou também do programa da TV Mar, na Manchete, e ele é escritor, né? A gente vai falar muito sobre isso, sobre o que ele escreve. Boa tarde, Sérgio Williams, um prazer enorme estar te recebendo aqui hoje. Boa tarde, obrigado aí pela oportunidade de poder falar um pouco do nosso trabalho, de quase 30 anos dedicados ao jornalismo, né? Que maravilha. Que é uma coisa que me dá um extremo prazer. Eu sou muito feliz com o que eu faço. Isso eu acho que é um recado que já começou bem, né? Porque eu falo para todo mundo, o que você tem que fazer na sua vida é ser feliz. Ser feliz. Né? Então, se você faz uma coisa e você é feliz, é isso que você tem que continuar fazendo. Porque se todos fôssemos felizes, a vida seria melhor, né? Seria mais fácil, mais prazerosa. É o que eu digo para todo mundo, eu digo inclusive para as pessoas que trabalham, né? Horas e horas, que as pessoas precisam ser felizes no trabalho, porque a maior parte da nossa vida a gente passa trabalhando. Pois é. A gente precisa ter um bom relacionamento com as pessoas, precisa fazer o que gosta. Nem sempre a gente consegue fazer o que gosta, mas tem que aproveitar, nem que seja as horas vagas, para poder descarregar um pouco de tempo nas atividades que dão realmente prazer. Eu acho que isso Você é fundamental. Sabe que essa minha parte agora de entrevistador é uma parte que me dá muito prazer. Muito bom, é muito bacana, muito né? Bom. A gente conhece pessoas diferentes, experiências diferentes. Aprendo muito. Isso enriquece muito, né? Muito, é uma delícia. Eu queria começar falando com você. Eu, quando comecei a ler o seu currículo, não dá nem para falar, porque 30 anos, muitas histórias. Esse livro que você fez, Pelas Curvas da Estrada de Santos, que foi feito em 2008, que foi até base de carnaval da escola de samba. Foi. Né? Foi uma surpresa, né? Porque esse livro, na verdade, foi o meu primeiro livro, né? Tá. Então, retrocedendo um pouco no Que tempo, a gente, para vocês verem, pode falar, que o pessoal vê. Eu sempre acalentei a vontade de escrever sobre a história de Santos, da minha cidade. Desde muito moleque, eu já lia os livros do Francisco Martins dos Santos, Costa e Silva Sobrinho, Olavo Rodrigues, que tinha os almanaques. Eu achava aquelas histórias o máximo. E eu falei assim, um dia eu vou contribuir com essa turma e vou também escrever um pouco sobre a história de Santos. Mas eu demorei bastante tempo para poder iniciar essa tarefa, até porque eu sou um cara muito meticuloso, muito exigente comigo mesmo. E eu sempre falo assim, não há hora, não estou pronto, não estou maduro o suficiente. Então fiquei protelando. Chegou um momento, falei assim, agora acho que eu posso dar esse passo. Eu falei, vou escrever um livro e eu preciso achar um tema bacana. E eu resolvi escrever sobre as estradas de Santos, porque eu achei que era uma coisa bem dos primórdios, porque isso desde a época da colonização, nos primeiros caminhos indígenas, as trilhas dos Guaianás, eu achava muito bacana essa história, eu contar isso. E eu fiz um projeto, e eu intitulei esse projeto de Pelas Curvas das Estradas de Santos, até parodiando um pouco o Roberto Carlos, né? Ficou muito bom. Até porque é um marketing, né? Tem que estar um marketing também, né? Isso. E aí a ideia do projeto, é que me direcionou um pouco minha vida, porque a ideia do projeto inicial era fazer um trabalho jornalístico, meramente jornalístico, de contar a história das estradas de forma linear, né? Uma linha do tempo, desde 1502 até os dias de hoje, né? E aí eu comecei a pesquisar para produzir esse trabalho. Durante o período de pesquisa, eu me deparei com uma história que me deixou assim encantado. A história da primeira viagem de automóvel entre São Paulo e Santos. Primeira vez que um carro saiu de São Paulo e veio até Santos. Isso aconteceu em 1908. E eu estava pesquisando em 2007. E eu pensei, nossa, então o ano que vem é o centenário dessa viagem incrível. Aí assim, parem as máquinas, eu não vou mais fazer um trabalho jornalístico, eu vou fazer diferente, eu vou fazer um romance. Vou romancear essa história dessa viagem. Só que esse projeto eu tinha inserido na Lei Rouanet do Ministério da Cultura. E na minha proposta de projeto era contar as histórias de Santos dos tempos dos índios até os dias de hoje. Eu não podia fugir disso em relação ao projeto do Ministério.
Mas eu já estava com a ideia de fazer o livro baseado nessa história de 1908. E aí eu achei um jeito. Eu fiz uma ficção baseada nos fatos reais. Eu fui tão a fundo nessa pesquisa dessa viagem que eu fui à casa dos descendentes dos participantes dessa viagem. E o líder dessa história era um cara chamado Antônio Prado Júnior, que era o filho do então prefeito de São Paulo da época, conselheiro Antônio Prado. Ah, que bacana. Os nomes é do nome de rua. A avó dele era Dona Veridiana Prado, que tem a rua Dona Veridiana. Delicioso de ver também a data. E aí na casa dos descendentes do Prado Júnior, eu tive acesso ao diário de bordo da viagem, o relato deles da viagem. Eu falei, tenho tudo na mão. E aí eu construí essa ficção, né, devido aos personagens, né? Eu até deixo bem claro no livro, isso aqui é uma obra de ficção, por favor, não usem como preceito acadêmico, porque não é. Mas tem... E aí como eu resolvi amarrar as histórias da minha obrigação junto ao Ministério, que aí você tem a Trilha dos Guaianás, você tem o Caminho do Padre, você tem a Calçada de Lorena, você tem a Via Anchieta, você tem a Rodovia dos Imigrantes. Como é que eu vou contar essas histórias todas com um vínculo em 1908? Aí eu fiz uma espécie, se você ler o livro, você vai ver que os personagens, ao longo do caminho, eles vão fazendo reflexões do passado e fazendo reflexões sobre o futuro. E nessas reflexões o leitor é levado a essas pequenas histórias. Certo. Por exemplo, quando ele faz uma reflexão sobre o período do descobrimento, né, da colonização, que tem a história do João Ramalho, que foi um degredado branco que foi despejado aqui na região, acabou tomando contato com os índios que aqui passavam, que eram os Guaianás, e é aquela famosa história de que ele se apaixonou pela Bartira, filha do Tibiriçá. Então todas essas histórias estão nesse livro, contadas todas em forma de ficção. Perfeito. E ficou super bem amarrado. Agora o grande show desse projeto foi quando eu lancei o livro. Eu lancei no dia do centenário. No dia 16 de abril de 2008. E eu já estava planejando o evento de lançamento um ano antes. Eu fiz uma viagem de São Paulo, lá do Centro Cultural São Paulo, que fica na Vergueiro, de lá até a Casa da Fronteira Deslejada, com 100 veículos antigos, um comboio de 100 carros antigos. Nós descemos pela Estrada Velha. Você tem foto? Eu tenho reportagem em vídeo, foi cobertura de todas as emissoras de televisão da época, foi uma coisa... Nós movimentamos e fizemos, daquela data, aquele centenário que provavelmente passaria despercebido por todo mundo, fizemos uma comemoração, uma homenagem ao centenário da primeira viagem de automóvel do estado de São Paulo. Que bacana! Então esse livro foi muito marcante para mim por vários aspectos, por ter sido o primeiro, por ter tido toda essa movimentação e por ter dado início a uma vertente jornalística ou de escrita que eu não tinha, que seria a ficção. E depois logo os dois vieram mais dois filhos, aí a gente vai que são falar os filhos, né? Isso. Eu chamo eles de filhos, porque é como se fosse sem filho, dúvida nenhuma são filhos e preciosos. A gente quer aí que você disponibilize para a Folha Educativa na TV essas imagens que nós vamos estar passando aí para o nosso público. Eu passo para vocês, sim. Bacana. E aí, lógico, depois tem logo em seguida aí um livro que eu quero ler tudo, Sérgio. Eu não sei como, mas esse ano eu vou ler todos os seus livros. Por favor, esse daqui, comente. Bondes de Santos, né? E eu amei também esse título, Bondes de Santos. O primeiro porque me remete ao tempo dos meus avós, e quando eu era pequena via bondinho, eu também tive faz tempo, né? Mas nem parece, gente. Mas assim, bondes é uma coisa muito saudosista e muito maravilhosa. E aí quando você põe isso, eu falo, nossa, tem muita coisa pra gente contar. E a relação dos bondes, né, com a cidade de Santos é muito especial. Então fala. Santos tem marcas históricas em relação ao bonde. Por exemplo, Santos teve bonde antes de São Paulo. O primeiro bonde de Santos é de 1871. São Paulo só começou a ter bonde em 1872. A primeira fábrica de bondes da América Latina foi em Santos. Você vê? A primeira locomotiva elétrica construída no Brasil foi em Santos. Outra coisa, Santos tinha o maior número de quilômetros per capita do Brasil. Era a cidade com o maior número de trilhos.
Santos sempre teve uma relação muito próxima com o bonde, e até hoje, né? Hoje nós temos o maior museu vivo de bonde, talvez das Américas, né? Nós temos bondes italianos, portugueses, japoneses, fora os nossos bondes, o reboque, o bonde aberto, o bonde camarão. Então o Santos tem uma proximidade muito grande. Como é que nasceu? O das estradas eu lancei em 2008. E aí eu gostei da brincadeira, falei, gostei. Né? Que delícia. Gostei, vou fazer outro livro. Eu falei, vou escolher outro tema. Vou pesquisar. E aí, mais uma vez, eu me auto-impus um deadline. Porque no primeiro livro tinha um deadline, que era a data do centenário da viagem. Perfeito. Só que não contente, eu impus um deadline para o ano seguinte, queria o centenário do bonde elétrico, que foi em 1909, ou seja, em 2009. E eu tinha tempo para fazer o livro, e aí eu corri. E esse livro, que é bem maior que o primeiro em termos de número de páginas, é uma ficção, essa é uma ficção maluca, né? Ela é bem... Eu na época que eu vendi o livro, eu falei assim, ó, isso aqui é uma mistura de Harry Potter com Código da Vinci. Adoro Harry Potter, porque adoro ele tem elementos de magia, né? Mas na nossa vida, né, Sérgio, tem que ter esses elementos. E quem lê fala assim, nossa, esse cara deve ser maluco. Porque assim, basicamente é a história de um menino que mora em Londres, mas ele é de Santos. E o avô dele de Santos morre, mas o avô queria vê-lo antes de morrer, só que não dá tempo. Quando o menino chega aqui pro velório, ele recebe um baú de herança. Dentro desse baú tem o segredo da família. E o segredo, na hora que ele abre o baú, ele vê que tem só coisa sobre bonde. E tem um livro, que é o diário do tataravô dele. Quando ele abre o livro, ele não vê nada, ele só vê página em branco. Aí ele acha que é uma sacanagem do avô dele. Fala, não, meu avô sempre guardou isso, então é uma grande piada. E aí ele sonha, aí ele desiste daqui. Fala, isso aqui é uma piada, desiste. Aí ele sonha à noite e no sonho fala assim, não, você precisa ler o livro. Eu falo, mas como não tem nada, você precisa ler o livro, do começo ao fim. E aí quando ele pega o livro, a primeira página, ele fica fixando e começa a aparecer as palavras. Que legal. É um livro mágico, ou seja, o livro não permite que se leia o final. Ele tem que ler ponto a ponto, porque ele precisa entender qual é a missão dele. E ao longo do livro, ele lê o diário do tataravô dele, que nasceu no mesmo dia que foi inaugurado o bonde, o primeiro bonde a burro, 1871. Que ideia fértil! Só que ele não nasce simplesmente no mesmo dia, ele nasce dentro do bonde. Que a mãe dele sofre às vezes o parto, aí pegam ela, botam no dia festivo do lançamento do bonde, botam ela, o cara nasce ali. E aí tem todo um desenrolar da história que envolve várias coisas mágicas aí. E é um livro muito bacana, a dinâmica dele é bacana, apesar de ele ter quase 500 páginas. O pessoal que leu diz que é uma leitura tranquila, não tem muita dificuldade. Sim, mesmo sendo ficção, você tem algumas datas chaves aí, você tem algumas coisas chaves contando a história, isso que é bacana. Em relação a centenários. O terceiro já não vou entrar nessa, o terceiro já não fiz nada com data marcada. Perfeito. E é o mais fininho de todos, que é o que eu vou falar depois aí. Que é esse daqui, né, gente? Olha só, eu tô com um grande escritor aqui, né? Eu vou ser assim quando crescer, tá, gente? Grande escritora também. Nós vamos deixar esse aqui para falar no próximo bloco. Jacinto, o Sansão do Cais Santista, tá bom? A gente vai e a gente volta já já com você, porque aqui assim, a gente sempre tem aquele gostinho de quero mais, né, Sérgio? Opa! Seus impressos dizem muito sobre sua empresa. Exija uma excelente impressão. Procure o melhor. Procure Arte Gráfica. Seu impresso no lugar certo. Folhetos, cartazes, folders, pastas, livros e revistas com acabamento e cortes especiais. Solicite um representante sem compromisso. Arte Gráfica. Solução para seus impressos.
Folha Educativa na TV, agora de novo com você, hoje com o Sérgio Williams, um jornalista, um escritor incrível que faz aí com dados reais, livros de ficção. Ele escreveu aqui, ó, que eu já passei para vocês, Pelas Curvas da Estrada de Santos, um livro que eu tô doida já para ler, e esse daqui então, Bondes de Santos, que conta aí uma história incrível de ficção, também adorei, e a gente terminou aqui com Jacinto Sansão do Cais Santista. Eu acho assim, pra gente criar uma educação de qualidade, a gente precisa ser leitor. Para ser leitor, a gente precisa começar a ler qualquer coisa. Começa lá com Contigo, Caras, Bula de Remédio, alguns cartazes, artigos, lê inteiro, e depois a gente passa assim para os livros, né? Livros que a gente gosta de ler. Eu amo história, mesmo de ficção, amo história. Então, aqui vai a nossa dica. E, Sérgio, esse livro aqui me remete a um tempo atrás que eu fui no Museu do Café e conheci a história do Jacinto. Eu fiquei encantada. Eu parecia uma criança vendo aqueles cartazes, aquele homem grandão com os sacos. Achei aquilo incrível. Então, fala um pouquinho aqui desse seu romance pra gente. Então, ia ser lançado o Programa de Apoio Cultural da Secretaria de Cultura de Santos, em 2011, se eu não me engano, e eu falei assim, eu vou participar. Eu tinha 2 projetos na cabeça. Tinha o livro do Jacinto e um outro. Eu acho que eu vou fazer o do Jacinto. Eu estava afim de escrever sobre a história desse trabalhador do Porto, que é um ícone, né? Porque era o cara que carregava 5 sacas de café nas costas. Pois é. Cada saca tinha 60 quilos, são 300 quilos de peso. Obviamente ele não andava, era só para demonstração. E ele era um cara que gostava de aparecer para foto. Se tivesse celular na época, ele fazia selfie direto, com certeza. Porque tinha câmeras fotográficas que apareciam lá com a turma e ficava tirando essas fotos. E aí eu fui pesquisar a história do Jacinto e não descobri praticamente nada. E falei com historiadores da cidade, Vilma Terezinha, Cida Franco, o Valdir Rueda também, e ninguém tinha informação nenhuma. Só sabia que o nome dele era Jacinto e que ele era espanhol, né? E essa dele ser espanhol era uma dedução por conta de uma foto onde ele aparece num armazém chamado Gran Café da Espanha. Bom, enfim. Independente de não ter nenhuma informação, eu vou criar uma ficção. Eu vou criar uma biografia para o Jacinto. Eu vou inventar um Jacinto. Porque a proposta é diversão, não é uma história acadêmica. E aí também fiz uma história fantástica, onde o menino volta no tempo, através de um portal, e ele encontra o Jacinto. E aí eu faço a brincadeira, toda essa coisa do Jacinto querer aparecer, eu faço o menino fazer o marketing dele, como se fosse o assessor de marketing do Jacinto. Então ele prepara, porque o Jacinto tem um sonho de viajar ao mundo, num concurso internacional, enfim. Tem toda uma história meio maluca, é uma viagem esse livro. Mas que mostra Santos em 1905, né? Que bacana. Então assim, esse pano de fundo de todos os livros, apesar de serem ficções, os panos de fundo são reais. São as histórias pesquisadas, com dados, com personagens. O Jacinto, por exemplo, chega uma hora que ele tromba com o Vicente de Carvalho. Que bacana. Numa roda. Na verdade não foi o Jacinto, o personagem do livro, o menino que está ali atrás, ele vai no jornal Diário de Santos, ele encontra na porta do jornal o Vicente de Carvalho, e eles estavam falando sobre uns assuntos, e eu fiz o Vicente de Carvalho declamar uma poesia dele. Eu tomei o cuidado de, na pesquisa, pegar uma poesia escrita antes de 1905. Que bacana. Porque se eu colocar uma poesia depois de 1905, eu pego um especialista em Vicente de Carvalho e falo assim, não tá, isso aqui tá errado. Não, é sempre assim. Então, esses detalhezinhos, que nem ele tromba com o Benedito Calixto, ele tromba com o Saturnino de Brito. Nomes importantes Nomes históricos importantes que estiveram em Santos, num contexto realmente que eles estavam. Então o bacana você ensinar a história de Santos de uma forma sem um compromisso acadêmico, de uma forma mais lúdica. E o que você falou na introdução eu acho essencial. Para a pessoa saber escrever, ela precisa não só ler, mas precisa também treinar a escrita. Perfeito. Eu tenho uma recepcionista onde eu trabalho, uma pessoa muito simples, 17 anos. E eu emprestei um livro. Você gosta de ler? Eu não gosto de ler. Eu falei, mas você vai aprender a ler. Aí dei o Jacinto para ler. Ela leu em uma semana, ela se apaixonou. Eu falei assim, agora eu quero mais. Eu fiz ela, estimulei ela a ler. Tanto é que um dia ela trouxe um livro que não era nem meu, era da Clarice Lispector.
que é um livro difícil de ler. É bem difícil. E eu fiquei tão feliz, falei assim, nossa, eu transformei a vida de uma pessoa, né? Oh, salvou uma alma. E agora, tem ela e os Office Boys, eu tô pegando textos da Lídia Federici e eu tô fazendo eles redigitarem os textos todos. Que bacana. Lá no computador. Falei assim, isso vai ser bom para vocês, que vocês vão enriquecer vocabulário, vão ter visão de mundo, isso é importante para a construção cidadã de cada um de vocês. Eu acho que é importante as pessoas... Infelizmente, o Brasil é um país que não lê. Nós precisamos trabalhar mais com isso, precisamos investir muito. Gente, eu sei que você foi secretária adjunta da Cultura de Santos em 2013, né? E aí também você colocou nas escolas um almanaque santista, né? 12 fascículos. Aqui você trouxe uns almanaques. Não, essa é outra coisa. Então me conta, essa coisa é outra coisa. Em 2007, eu me aproximei do Instituto Histórico e Geográfico de Santos. Perfeito. E eu falei assim, gente, precisamos fazer o Instituto produzir. O Instituto não pode ser só uma instituição de reunião interna. A gente tem que difundir o nosso conhecimento. Não adianta você guardar o conhecimento para si. Você tem que dividir com as pessoas. E aí eu montei 2 projetos para o Instituto, e os 2 que nome é Almanac. O Almanac de Santos, que é a revista, e o Almanac Santista, que é uma coleção em 12 fascículos que conta a história de Santos. E esse projeto específico eu montei só para as escolas. Que bacana. Porque eu escutava muito dizer, mas nas escolas de Santos não tem nada que conte a história da cidade, que nas escolas a história da cidade é relevada ao segundo plano, porque não tem material. Eu falei, não, então vamos resolver isso. E aí eu montei esse projeto, o Almanac Santista, que são a história contada em fascículos. Então tem o fascículo transporte, cultura, religião, esporte. Então nas escolas, né? E aí eu publiquei com apoio na época da Uzi Minas, do governo do estado de São Paulo. Nós mandamos para as 97 escolas de Santos, todas, particulares, municipais e estaduais. Cada escola recebeu 40 kits completos, que é para o professor trabalhar em sala de aula, distribuir. Claro que não é para levar para casa, que não tinha para isso. Mas foi um sucesso. Teve escola que fez dessa coleção peça de teatro para as crianças. Olha que aproveitaram bacana. O conteúdo e fizeram peça de teatro. Então hoje ninguém pode dizer que não tem material nas escolas sobre a história de Santos. Tem, porque nós fizemos esse material do Instituto. E mais recentemente a gente tem feito um trabalho muito grande na internet. Porque nós não podemos ignorar que hoje em dia é o canal de comunicação mais ágil, que penetra mais rápido, principalmente nessa faixa dessa juventude, da molecada. Eles são totalmente tecnológicos. Nós temos agora, são 2 trabalhos, aí já mudei o nome, eu criei o Memória Santista, né? Que tem um blog, que é o www.memoriasantista.com.br. Repete pra gente. É o www.memoriasantista.com.br. Maravilha. Esse é o blog. Ele já está quase 200 artigos. Que bacana. E eu tenho uma página no Facebook também chamada Memória Santista, onde todo santo dia eu publico uma foto ou alguma coisa relacionada à história de Santos. Como eu tenho um acesso privilegiado, graças a Deus, eu tenho acesso à fundação, eu tenho acesso ao instituto, à humanitária, Academia de Letras, ao Grupo A Tribuna, eu consigo fotos do Grupo A Tribuna. Então assim, eu tenho hoje acesso a mais de 400 mil fotos antigas de Santos, de tudo que você pode imaginar. Tudo que está acontecendo. E mesmo assim, eu com quase 20 anos dedicados à história, tem coisas que ainda me surpreendem. E eu vou contar uma historinha exclusiva que eu ninguém contei pra ninguém ainda, que aconteceu ontem. Um dia uma pessoa assim, escuta as estátuas que tem em frente ao Paço Municipal, aquelas 2 estátuas, Minerva e Hermes. Me pediram a história daqui. Eu falei assim, eu nunca pesquisei isso, eu estou curioso, agora eu quero correr atrás. E aí eu descobri que tinha sido em 1941, mais ou menos, que o Paço Municipal foi inaugurado em 39, mas sem as estátuas. Então as estátuas chegaram depois. Só que em 44 eu tenho fotos já com a estátua. Então é nesse ato que as estátuas apareceram. Como eu trabalho na Fundação Arquivo e Memória, que é que guarda os processos públicos do município de Santos... Hoje você trabalha lá como diretor técnico? Eu sou diretor técnico da Fundação Arquivo e Memória. Eu fui no arquivo, pedi para o meu estagiário, falei assim, olha, você vai pegar as caixas de 41 e 42
e vai olhar processo por processo e vai procurar as coisas interessantes. Eu estou atrás disso. E não é que nós achamos? Nós achamos os processos de aquisição das estátuas, e dentro dos processos estavam as fotos das estátuas dentro do ateliê do artista. Caramba! Fotos que nunca foram publicadas, jamais foram publicadas. Então eu estou preparando um artigo. Que bacana! E eu vou publicar essas imagens, contar a história tintim por tintim. Oba! Tem o peso da estátua, o tipo de pedra, o tamanho, quanto custou, quanto tempo levou para ser feito. Tudo. A história está todinha ali, nunca foi contada essa história. Ah, que bacana! E mais uma outra história interessante que aconteceu também há poucos dias, também observando no nosso arquivo, eu achei o primeiro desenho técnico das muretas dos canais. Ai, que bárbaro, eu sou apaixonada. Aquela coisinha redonda, quadradinha. Então, quem não é, né? Quem aquilo também é de 1941. Ai, e o processo técnico é de 43. Então o primeiro desenho técnico, as medidas certinhas, eu tive acesso a esse material. Também vou contar essa história com tintim por tintim, porque é uma história que pouca gente sabe. E hoje, só para finalizar, você tenta com projetos, fora essas histórias, o que você tem pra gente para contar? Então, como eu falei, tem o Facebook, tem o blog, e agora nós vamos dar um outro passo, que é o passo audiovisual. Eu já comprei os equipamentos, nós vamos começar a fazer Memória Santista em vídeo. Que bacana! E eu estou fazendo isso por um motivo especial. Há cerca de 4 meses atrás, eu recebi um presente de um amigo, o Laíri Giraldi, que é um grande cartofilista. E ele falou assim: Sérgio, eu estou com uma lata de um filme de 8mm, que me disseram que é Santos na década de 40. Ai, quero ver. Aí eu falei: preciso ver isso. Aí ele me deu, falou assim: ó, você é a pessoa certa. Aí eu, curioso, fui até o Museu da Imagem do Som. Falei: lá tem projetor de 8mm, né? Vou ver se tem algum funcionando, Costa. Ai, que bacana. Aí aparece uma imagem que aparece a Praça Independência e atrás aquele prédio Independência, pela metade, sendo construído ainda. Olha só. Aí a praia, as mulheres jogando vôlei, os bondes passando pelas ruas, olha, é de arrepiar. Vai ser incrível. Só que eu precisava telecinar essas imagens. E aí eu consegui uma parceria com a Fundação Bung, que está telecinando essas imagens. Elas devem chegar em breve. E assim que chegarem, nós vamos divulgar através desse programa que é o Memória Santista. Vai ter que voltar aqui, né? Eu gostei assim de tudo da sua vida, das suas coisas e desse também seu trabalho. Você é colunista voluntário do Diário Oficial de Santos, né? A gente escreve lá a coluna que era Memória Santista, mas virou Memória de Santos. Até por conta da fundação, que é a Fundação Memória de Santos. Não tem como, né, agora o nosso público não ir pesquisar sobre Santos. Temos tudo aí, temos livros, temos os almanacs, temos os almanacs da escola. Já tínhamos um trabalho muito bom, que é do Carlos Pimentel Mendes, que é o Novo Milênio, né? Mas o Pimentel, ele reproduz textos de jornal, de revista. A gente produz mesmo pesquisa, a gente vai a fundo, a gente descobre as coisas novas. Ai, que delícia. A história da Zezé Leone, que é a primeira Miss Brasil da história do Brasil, também foi a fundo, enfim. Vai ter que voltar aqui, né, Sérgio? Vai ter que deixar, eu sou que nem o burrinho do Shrek. Eu não consigo parar de falar, sabe? Eu adoro isso, gente. Olha, aqui a Folha Educativa na TV, sempre deixando aí esse gostinho de quero mais pra você. Hoje aqui com o nosso querido Sérgio William, jornalista, escritor, renomado, com esse segredinho que só a gente conseguiu contar, né? Só a nossa produção aqui da Folha Educativa. Muito, muito obrigada por ter vindo. Obrigado a você, por ter participado desse singelo programa que traz aí para o nosso telespectador uma ideia de educação de qualidade. Folha Educativa na TV. Venha com a gente.